Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na santa e inerrante palavra do Senhor, dessa feita no livro de 1 Samuel, capítulo número 30, a partir do versículo de número 1 que se segue. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha posto a fogo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Desde então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Glória a Jesus. Queridos irmãos, esse texto bíblico nos narra uma história, um dos pontos do currículo do rei Davi, nos narra um fato triste, um momento de angústia, de tristeza de Davi e de seus homens, que ocorreu num período em que Davi ele era fugitivo de Saul. E fugindo de Saul, Davi terminou sendo acolhido pelo um dos piores inimigos de Israel, no qual fazia guerra contra Israel, que era os filisteus. E Aquis, rei dos filisteus, tinha tomado o domínio de uma cidade que tinha sido de Judá, uma cidade chamada Ziclag, e tinha tomado o domínio dessa cidade. Como Davi se aliou a Aquis, fugindo de Saul, Aquis deu essa cidade, deu Ziclag a Davi. E Davi ele acampou ali, ele passou a morar ali em Ziclag. Ziclag era um lugar, uma terra seca, um terreno seco, árido, apedregoso, de poucas pastagens e acidentado. Não era muito fértil, era infértil Ziclag. Mas fugindo de Saul, foi o lugar, o abrigo que Davi achou, que Aquis deu a Saul, a Davi, melhor dizer, a cidade de Ziclag. E Davi acampou ali com toda a sua família, e os seus homens, os homens de Davi que o acompanhavam, acamparam ali também junto com toda a sua família. Só que Davi, ele saiu, ele acompanhava o rei do Filisteu, ele acompanhava Aquis nas suas guerras, defendendo as suas guerras, as suas batalhas. E nisso Davi, ele deixou a família em Ziclag, acampou ali, achou que estava seguro, e foi guerrear as guerras, se aliando com um inimigo do povo de Deus. E foi guerrear a guerra acompanhando Aquis, e como foi um certo dia, Davi indo para a batalha juntamente com Aquis, os filisteus olhou para Davi, porque a batalha justamente num dia que os filisteus iam guerrear contra Israel. E o filisteu olhou para Davi e achou que não era boa aos olhos deles Davi estar com eles, porque eles acharam até que Davi, quando fosse guerrear contra o seu próprio povo, ia se voltar contra eles, e ia ser grande a percas para ele. Porque conhecia o histórico de Davi, sabia o histórico de Davi, sabia da história, ainda eles ainda mencionam, não foi esse que o povo fez cântico em Israel, que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, e fizeram esse comentário até da história de Davi. E como mais Davi tinha sido fiel no seu comportamento, no seu caráter com Aquis, e Aquis ele conversou com Davi e liberou, mandou Davi de volta para casa. Davi teve ocupado muito tempo com Aquis, e ele mandou Davi de volta para casa. Quando Davi pega os seus 600 homens que volta para casa, estando ele muito tempo ocupado nas guerras de Aquis, trabalhando fora, pelejando, quando Davi volta para casa, ele se depara com um cenário triste, angustiante, que quando Davi chega em Ziclag, que ele olha para a cidade, ele vê a cidade destruída.
procura seus filhos, suas filhas e não encontra. Os bens que ele tinha ali, ele não encontra. O inimigo levou os seus valores, o seu despojo, levou os bens, levou cativo as mulheres e os filhos. E Davi, ele se entristeceu. O texto bíblico vai nos dizer que eles se angustiaram tanto que choraram até não ter mais força, até lhe faltar força para chorar. E choraram muito, principalmente quando Davi viu que Ainoã, uma das suas mulheres, a Jeriezita, e Abigail, a mulher que foi de Nabal, a Carmelita, tinha sido tudo tinha sido levado. Mulher, filhos e valores, e casa destruída. E a Bíblia diz que Davi chorou muito, juntamente com todo o povo. O capítulo 30 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver que ele tem cerca de 3 divisões. Do capítulo 30, se você for ler aqui, nós vamos encontrar do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos encontrar a cidade devastada. Do versículo 7 ao 20, nós vamos ver Davi perseguindo os amalequitas. E do versículo 21 ao 31, nós vamos ver que Davi ele vence os inimigos que tomou cativo, a sua família, derrota e traz de volta. Mas nós vemos que o capítulo 30 do livro de 1 Samuel, a partir do versículo 1 ao 6, nós vemos um cenário de perca de valores, destruição da sua própria casa e família levada cativo. Mas qual foi a brecha que o inimigo achou para que tivesse causado em Davi a perca de valores? Porque os seus bens, o que ele tinha de valor, foi tomado pelo inimigo. Qual foi a brecha que o inimigo achou para destruir a casa de Davi e dos homens que o acompanhavam Davi? Qual foi a brecha que o inimigo achou para levar cativa a família de Davi e de todos os homens que o acompanhavam? Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, a depender da tradução que você tiver em mãos, o capítulo 1, o versículo 6, nós vamos ver escrito dessa forma: não olheis para a minha cor morena. Lá está uma menção que os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda para tomar conta, para cuidar da vinha deles. Aí vai ver a menção no versículo 6 que enquanto eu cuidei da vinha deles, a minha se perdeu. Alguma tradução diz assim: porém, a minha não guardei. Quer dizer assim, a menção ali que é enquanto havia um cuidado com o que não era seu, o seu se perdeu. A ponto que até ela fala de uma expressão ali, a minha cor morena, de ter tido um desgaste, ser queimada pelo sol. Houve desgaste e perca do que era seu, porque enquanto cuidou do que era dos outros, ocupações fora, não cuidou, não zelou, teve ausente do que era seu, o seu se perdeu. E é mais ou menos isso que acontece aqui, capítulo 30 de 1 Samuel. Enquanto Davi cuidava das guerras de Aquis, enquanto Davi pelejava e acompanhava, se ocupava fora, ele estava ausente do seu lar, da sua família, e fez ficar ausente também os homens que ele acompanhava, que ele seguia, porque também eles deixaram suas famílias, eram cabeça da casa, deixaram suas famílias e estavam ausentes do seu lar. E a causa de ter gerado a perca de valores, a destruição de sua casa e a escravidão, a família levada cativa, foi por causa da ausência deles em casa. Eles não estavam presentes, foi a brecha que o inimigo achou. Então nós observamos que a Bíblia vai nos chamar para ter um cuidado com a família em primeiro lugar. A Bíblia vai ter um cuidado para nos chamar para ter um cuidado com a família em primeiro lugar. Se nós formos analisar, biblicamente é Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. E assim sucessivamente. Então,
Davi, ele se preocupou em guerrear, se preocupou em ajudar Aquis e esqueceu de estar presente com a sua família. E a ausência dele na família deu brecha para o inimigo entrar e devastar. A Bíblia vai nos dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se o obreiro ou alguém não cuida da sua casa, da sua família, dos seus, a Bíblia vai dizer que ele negou a fé, que ele é pior do que o infiel. Algumas traduções dizem que é pior do que o ímpio. Por que a Bíblia nos diz essas coisas? Porque é importante que o cabeça da casa, é importante que cuidemos, que estejamos presentes em nossa família. Porque quando estamos presentes em nossa família, podemos ver os acontecimentos, podemos lidar com o controle de gasto de valores, para evitar gasto, custo, podemos cuidar da casa para que ela não seja destruída, podemos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar para que o inimigo não venha escravizar em vícios e outras coisas. Mas a ausência disso tudo, a ausência nos impede que cuidemos disso tudo. E essa história de Davi, ela nos traz uma lição de vida para nós. Ela nos ensina que não devemos ser ausentes em nosso lar, que não devemos ser ausentes em nossa família, que não devemos ser ausentes, como diz lá 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, vai dizer que não vos ausenteis um do outro, senão por mútuo consentimento ou por consentimento mútuo, para jejuar e orar. E depois de feito isso, que volte a se ajuntar. Para quê? Vai versículo 5 do capítulo 7 de 1 Coríntios, vai dizer assim, para que Satanás não vos tente por causa da vossa ausência ou inconstância. Então, a Bíblia nos chama a atenção para na família estarmos presentes em todas as áreas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai nos chamar a estar presente no casamento, na vida conjugal, no leito matrimonial com a esposa, com o esposo, porque ficando ausente por muito tempo dá brecha para Satanás. E na maioria das vezes esses acontecimentos, essas ausências, o inimigo vem para devastar, destrói um lar, destrói um casamento, destrói uma família. E às vezes a culpa é a falta de atenção no leito matrimonial. Essa ausência causa isso. A ausência do cuidado para com os seus filhos, estar presente na doutrina, no ensinar. A Bíblia diz em Provérbio, capítulo de número 22, versículo 6, instrui a criança no caminho, quer dizer, você está junto com a criança, que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desvie dele, quer dizer, é estar presente no ensinamento dos filhos. A Bíblia vai dizer em Provérbio, capítulo de número 29, versículo 15, que a vara da correção afugenta a astúcia do coração da criança. Ainda vai dizer, mas fastigando tu com vara, não matarás, mas livrarás sua alma do inferno. Lá no 29, no capítulo 29 de Provérbios, vai ensinar que a criança entregue a si mesma e envergonha os pais. Mas a vara da disciplina dá sabedoria. Então assim, a palavra do Senhor, ela, para toda a área da família, ela nos convoca para estar presente. Por quê? Estando presente, evitamos brecha para o inimigo. Então o pai estando presente na criação dos filhos, observando, instruindo, ensinando. Aqui vale salientar muito bem que estar presente na vida dos filhos não é chegar dentro de casa dando grito, falando palavrões, cheio de nervoso. Não, isso é estar muito longe. Estar presente é na atenção, no acompanhamento do crescimento, do comportamento, é observar. Existe muita mães aí que não percebe a mudança do comportamento de uma filha, da criancice para a adolescência, não observa da adolescência para a juventude, não percebe o comportamento. Quantas filhas e filhos, e principalmente a área feminina, que tem muitas áreas femininas que tem se trancado dentro de quarto, cortado seus pulsos, com comportamentos que quando os pais vão se dar conta, já está um comportamento há muito tempo, o inimigo já está levando cativo a um pensamento, a um sentimento, por culpa da ausência do diálogo do pai e da mãe, da atenção. A ausência vai muito além de estar dentro do mesmo cômodo junto. Essa ausência, ela é referente à falta de atenção, à falta de observação, de cuidado, de sentar com os filhos, de ensinar, de dialogar da palavra de Deus, de instruir,
de olhar a tarefa. Quantas mães aí que anos, faz anos, que não sabe o que é abrir a gaveta de uma filhinha, de um adolescente, para ver o que é que tem lá dentro, para ver como é que está o comportamento, o que é que ela está fazendo. Mães que entregam seus filhos às redes sociais, mãe que deixa seus filhos, pais que deixam seus filhos ser disciplinados, ser instruídos pelas mídias, pela rede social, mas não senta para instruir. E quando vê o valor da família está sendo levado pelo inimigo, devastado. A família sendo cativa. Essas tais ausências provoca, dá brecha para o inimigo levar cativo a família. A história aqui de Davi revela essa perca de valores, essa destruição da sua casa e a família sendo levada cativo, simplesmente porque Davi estava ausente de casa. Ah, mas Davi estava fazendo uma boa causa, estava pelejando. É isso que temos que ter muito cuidado. O trabalho excessivo, a vida de trabalho, esse negócio de ativismo exagerado demais de trabalho, esquecendo de cuidar do lar. Ativismo demais de muita coisa fora da família. Deus e a família. Em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. Temos que cuidar da família. E às vezes muita ocupação, trabalhar demais, chega em casa cansado, estressado, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para os filhos, para conversar. E essas coisas dá brecha para o inimigo, essas ausências. Porque se você não dá atenção aos seus filhos para conversar, quem vai dar? Se você não senta para seus filhos desabafar, conversar com você, quem vai desabafar? A coleguinha na escola? A rede social até as madrugadas? Aí quando vai se dar conta, o filho está com um comportamento negativo, que o valor da família já foi roubado pelo inimigo, por falta de presença na família. E nós estamos vivendo nesses nossos tempos de hoje, que nós estamos vivendo muito isso. E vale salientar que o inimigo ataca sim, mas o inimigo é senhor da brecha. E a ausência é uma brecha muito grande que se dá na família. A falta de diálogo com a esposa, com o esposo. A atenção no leito matrimonial. Quantos aí fica em joguinhos? Quantos esposos é viciado em jogos? É viciado em minisséries, em séries, em programação de TV, que perde a noite até as madrugadas, em sites. Mas a esposa está na cama esperando. Não dá atenção. Quantas esposas no WhatsApp o tempo inteiro, em redes sociais, muita ocupação. E não dá atenção, devida atenção para o esposo. E quando vê tal inimigo entrando, querendo separar, destruir o lar e tal desespero. Aí o que é que vai entrar? O choro, o desespero, a angústia. A Bíblia vai dizer que eles choraram tanto que perderam as forças. Não acharam força. Porque se viu tudo, depois se vê tudo destruído, pego de surpresa. Porque estava autoconfiante que estava tudo bem. Tem muita gente que acontece isso. Se comporta à vontade por lá por fora, sem parar, sem sentar, para colocar os pingos no i no casamento, na família, sem observar o filho, a filho. E quando se depara com um choque que tira até as forças, fica assim, e agora eu não sei o que fazer da minha vida. Choraram que perderam as forças. Angústia profunda. Alguns escritores vão dizer que eles desmaiaram de tanto chorar. Mas tem um outro lado de uma lição muito importante que esse texto ainda nos ensina. A Bíblia vai dizer que Davi ele se angustiou muito, e quando Davi se angustiou muito, uma outra coisa que Davi perdeu foi a confiança daqueles que lhe assistiam, que lhe acompanhavam. E o que aconteceu? Eles que tentaram, pensaram, planejaram em apedrejar Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele, todavia, recobrou ânimo no Senhor. Porque depois de ter dado uma brecha na ausência o inimigo ter entrado e ter devastado, ter destruído, lembrarmos que para Deus nada é impossível, que Deus pode todas as coisas, e como o apóstolo Paulo disse, tudo posso em Cristo que me fortalece. Recobrar ânimo, buscar o Senhor, pedir direção a Deus, é o passo mais importante na vida para recuperar valores perdidos, para a restauração da família que o inimigo levou cativa, libertação, e para reconquistar, reconstruir o lar. E foi isso que Davi fez. Davi recobrou ânimo no Senhor, se esforçou no Senhor. Não é pedir e não ter esforço, não. Se você for ler o versículo 6, a finalzinho, vai dizer que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Depois da perca,
depois da brecha do inimigo ter entrado, ter devastado, requer esforço, se esforçar no jejum, na oração, na busca ao Senhor, na sinceridade do propósito com Deus. Davi se esforçou no Senhor, pediu direção a Deus, e agindo na direção de Deus, foi na direção de Deus, não foi de maus conselhos não, na direção de Deus, Davi não desistiu de sua família, mesmo depois que o inimigo já tinha devastado o seu lar, mesmo depois que o inimigo tinha levado os valores, mesmo que o inimigo tinha destruído a sua casa. Aprenda com Davi, não desista de sua família, não desista do seu lar, não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não desista dos seus valores perdidos que o inimigo devastou, porque você não teve presente na causa, na administração. Recobre ânimo, força no Senhor, peça direção a Deus e vá lutar, vá em busca. Porque Deus tem o poder de restituir o teu lar, a tua casa, a tua finança, a tua família, de libertar teus filhos, libertar esposo, libertar esposa. Seja uma esposa presente sim, mas se até hoje você não teve presente, o inimigo achou a brecha e entrou devastando, conserte esse negócio e passe a ser presente, busque ao Senhor. E Deus vai restituir a tua casa, restituir a tua família, Deus vai restituir o teu lar. Para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer que Davi ele recobrou ânimo. Ele buscou ao Senhor. E foi em luta. Foi à busca. Foi pelejar. E na peleja, a Bíblia vai dizer que Davi ele encontrou onde era que o inimigo estava levando a sua família. Guerreou contra o inimigo pela a palavra de Deus, pela instrução de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda. Davi ele guerreou contra o inimigo. A Escritura Sagrada vai nos dizer no livro de Efésios que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade. Quando um homem ele guerreia contra outro homem, ele entra na vontade do inimigo, que o projeto do inimigo é o homem guerrear contra outro homem. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas no Senhor para lutar contra as armadilhas, contra a cilada, contra as invertidas do inimigo. Quando o homem guerreia contra outro homem, ele se alia com o inimigo que faz guerra dos homens contra os homens. Mas quando o homem se alia com Deus, se ajunta, faz aliança com Deus e entra numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, o inimigo é derrotado. O que eu quero dizer com isso? Que a restituição do teu lar, da tua família, a libertação dos teus filhos, a restauração dos teus valores familiar e financeiro, você consegue com Deus através dos caminhos espirituais, das armas espirituais, através do revestimento espiritual, buscando pelo poder do Espírito. E o Deus Todo-Poderoso, Ele quebra as cadeias, abre prisões, liberta teus filhos, teus parentes, restaura os teus valores e abençoa a tua casa em nome de Jesus. Aprenda com essa palavra. Medite nessa palavra do Senhor. Tome muito cuidado com a ausência na família. Muito cuidado se você tem tido ausente do acompanhamento, do crescimento, do comportamento dos seus filhos. Esteja mais presente, porque na maioria das vezes o vizinho vê, todo mundo de fora vê, os pais é o último a ver o comportamento do filho. Sabe por que disso? Porque ele não está presente. Não é observador dos seus filhos. A mesma coisa com o esposo, a esposa. Tenha muito cuidado. Acorde para a vida. Se você tem tido ausente e o inimigo ainda não destruiu, esteja presente o mais depressa possível para ele não destruir. E se você está passando um vendaval, porque das suas ausências no comportamento familiar, você tem filho passando um momento depressivo, você tem filha passando um momento depressivo, passando luta, porque das suas ausências, eu te convido a estar presente junto, orando a Deus, buscando força. E Deus quebra as cadeias das opressões da mente, liberta, enche do poder de Deus, faz de instrumento de valor. Mas esteja presente e lembre-se, estar presente na vida dos filhos é saber dizer não no momento que tem que dizer não, e sim no momento que tem que dizer sim. Porque muitas vezes o pai não ensina os filhos a ouvir não, e ele vai se formando. Quando ele começa a ouvir não no mundo, na vida secular, trabalho, escola, ele começa a ficar moribundo e depressivo. A vara da disciplina
instrui o caminho do menino, instrui o menino. Então aprenda com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que fastigando tu com a vara, Provérbios, fastigando tu com a vara, não matarás, mas livrarás sua alma do inferno. A correção para os filhos não é matar, não. Agora o filho entrega a si mesmo à vontade, tudo que o filho quer deixa, dá e envergonha os pais. Tem muito pai de família passando vergonha porque deixou os filhos ao léu, entrega a si mesmo, fazendo o que quer. E está sofrendo hoje a devastação do inimigo. Mas Deus não quer isso para a sua vida. Se você está passando a devastação, se humilhando e buscando, recobrando força no Senhor, e com esforço Deus restaura a tua vida. Levanta em nome de Jesus. Não desista da sua família. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Família é projeto de Deus. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Deus é o construtor da família. Quem veio para destruir a família foi o inimigo. Família é projeto de Deus. Não desista do projeto de Deus na sua vida. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista da sua esposa, do seu esposo. Busque força no Senhor. Se esforce. E em nome de Jesus, tome posse da vitória para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.